Amada do Senhor, amado do Senhor, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje começamos a meditar no livro escrito pelo apóstolo São Paulo, na carta escrita pelo apóstolo São Paulo aos Filipenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo começa assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça, um favor que eu não mereço, um favor que você não merece. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, refúgio seguro para o pecador. Meu Deus é amor. Ele te ama, ele me ama, ama toda a humanidade. Quer que sejamos salvos se ainda não somos, que quer conservar-nos salvos e aperfeiçoar a nossa santificação, através do estudo da meditação na tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo escutar, pelo ler. E esta fé é aumentada quando nós meditamos na palavra de Deus. O seu autor fala no seu coração e no meu coração. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 3. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Fomos salvos? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você e eu, gente, já somos salvos. E aí o Espírito Santo continua a operar em nós para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para nos purificar mais e mais, para nos santificar. Ele é santo para fazer-nos santos, para nos tornar santos, como Jesus Cristo, que nunca pecou e se entregou à morte na cruz para pagar o preço, a consequência do nosso pecado. O Espírito Santo vai completar a obra. À medida que aplicamos tempo para meditar na sua palavra, ele vai nos transformando. Ele muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir e muda o nosso querer. Estamos aqui como sal da terra e luz do mundo para fazer a obra de Deus, sendo instrumentos do seu amor, da sua paz, da sua alegria, instrumentos de salvação. Aqueles que levam a boa nova com a sua boca e com a sua vida. Deus é amor e o Espírito Santo produz no seu e no meu coração esse amor bendito, maravilhoso. Versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Então, estudamos a palavra de Deus, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria aumenta. Então, Paulo ora, eu também, para que a nossa compreensão do que é viver com Cristo, o nosso conhecimento, o nosso discernimento, a nossa sabedoria para viver aqui de forma agradável a Deus, produza frutos que permaneçam para a vida eterna. Você foi salvo porque alguém compartilhou com você o Evangelho. Você está aqui para compartilhar com a sua vida e com a sua boca este Evangelho. Boas novas de salvação. Deus quer dar a todo ser humano vida eterna nos céus, com ele, e depois na nova terra e no novo céu. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Para quê? Para que vivam de modo puro e permaneçam sem culpa até o dia em que Cristo voltar.
Maranata, vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, conserva-nos puro. Estamos estudando a tua palavra porque a fé vem pelo ouvir ou pelo ler. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. E aqui eu vou pular para o versículo... Não, vou continuar aqui. Versículo 15. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade. Olha, tem gente que prega o evangelho por inveja e rivalidade. Deus conhece o nosso coração. Sejamos íntegros, sinceros, como Jó foi, como Davi foi. Quando pecamos sem ser deliberadamente, sem ser aquele pecado que você cultiva e que não abre mão, esse não tem como Deus perdoar. Mas nós resvalamos, nós pecamos, porque a nossa natureza de filhos de Adão e Eva ainda está aí. A nossa carne ainda está aí. Mas nós recebemos o Espírito de Deus em nosso espírito, que foi redivivo. É um Espírito Santo, no qual o Espírito Santo habita, ele fortalece o nosso espírito, ele transforma a nossa alma, isto é, transforma o seu modo de pensar, sentir e agir. E te usa como seu instrumento aqui, instrumento do seu amor, para salvar vidas. Mas alguns pregam o evangelho com outros motivos. O egoísmo, a vaidade e o orgulho estão aí. Rivalidade e inveja. Mas outros pregam o evangelho de boa vontade. Estes pregam por amor, porque fui designado para defender o evangelho, para defender as boas novas de que há salvação eterna através de Cristo Jesus. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isto me alegra. Veja, a palavra de Deus é poderosa em si. Se o mensageiro dela é falso, é mentiroso, está atrás de dinheiro, vive preso pela ambição egoísta, só pensa em si e usa as pessoas. Quando ele fala a palavra de Deus não tem nada a ver com ele, porque o caráter dele não é um caráter santo. Mas a palavra de Deus em si é poderosa, ela é viva e eficaz. Está manifestando a palavra de Deus. Até nisso, o apóstolo Paulo se sente feliz, sente alegria. Pode haver falsos obreiros, vão prestar contas a Deus. O destino deles é o inferno. Mas a palavra que falaram, ela pode salvar. Ela pode curar. Ela edifica e transforma vidas daqueles que têm o coração sincero e íntegro. O importante é anunciar a mensagem de Cristo. A salvação para todo ser humano que se arrepende e se volta para Jesus. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha amada, meu amado, eu não sei quem está me escutando, mas eu oro para que a vida de Deus em você seja abundante. Eu oro para que Deus dê tudo o que você precisa. Eu oro para que você esteja cheio e cheia do Espírito Santo, transbordando desse amor de Deus, sendo instrumento de salvação nesta terra, vivendo para agradar o nosso Pai e Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Sabe quantas estrelas existem? As estrelas, o número das estrelas é comparado ao número de grãos de areia nos mares. Junta todos os grãos de areia das praias. Esse é o número das estrelas. É esse Deus, Criador dos céus e da terra, que formou você e a mim através de Adão, tirado do barro da terra, e nos deu a salvação em Cristo Jesus. É esse Deus, Criador do universo, que te ama e ama a mim e está falando com você agora, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 20, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre o fiz,
de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Que Cristo seja honrado por seu intermédio. Minha amada, meu amado irmão, Deus nos salvou e nos deixa aqui para agradar a Ele, para honrar o nome dEle. Que sua vida honre a Cristo Jesus, sendo filho de Deus, obediente à sua palavra. O apóstolo Paulo continua: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é a nossa passagem para o céu. A morte é sair dessa terra, tendo cumprido o objetivo para o qual te criou e me criou, e ir para o céu, porque o sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado. Pela fé em Cristo, somos filhos de Deus, adotados. E o morrer é lucro, porque o céu nos espera. Papai, quando estava no leito, no hospital, na hora da morte, na angústia da morte, morreu. Ajoelhada no pé da cama estava meu irmão e a mamãe orando, suplicando a Deus. Pai, a mamãe orava: Pai, não leva o meu marido, tem misericórdia, não leva o marido. Ele estava morto já. Ele voltou, abriu os olhos e falou: por que vocês me trouxeram de volta? Lá estava tão bom. Fechou o olho e foi. Fechou o olho e foi. O Smith Wigglesworth, obreiro de Deus, o apóstolo da fé, foi usado para ressuscitar 25 pessoas. O poder de Deus estava nele. Ele pregava salvação e curas milagrosas, extremas aconteciam. 25 pessoas foram ressuscitadas. Uma delas, a esposa dele. A esposa dele morreu. Ele clamou ao Senhor: Senhor, misericórdia, traz de volta a minha esposa. Deus a ressuscitou. Ela olhou para ele: querido, é lá que eu quero estar. E foi. E foi. Lá é muito melhor do que aqui. É lucro. No tempo certo, você e eu vamos subir. Mas que subamos junto com Jesus na sua segunda vinda, no arrebatamento. Maranata, vem Senhor Jesus nos buscar. Glória ao nome de Deus. Morrer para o cristão é ir para o céu. É ter terminado a carreira. O apóstolo Paulo continua: mas se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Esse é o objetivo. Você está viva? Você está vivo, eu também. Para quê? Para viver e pregar o Evangelho, trabalhar e produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Louvado seja Deus. Não estamos aqui à toa. Estamos aqui como sal do mundo. Estamos aqui como luz no meio das trevas. Que o amor de Deus transborde em seu coração e vidas sejam resgatadas da perdição, das trevas, através de você e de mim. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo diz: eu não sei o que escolher, se continuar vivo ou se partir. Se peço a Deus para me levar, ou continuar aqui para produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Para que você continua vivo? Para que ainda estamos aqui nessa terra? Porque Deus ainda tem propósito na sua vida e na minha vida. Não estamos aqui à toa. O Espírito Santo em nós, trabalha em nós, para nos santificar e transbordar de nós com o seu amor, com as palavras de vida eterna, para que sejamos instrumentos para libertar e salvar vidas. Que o poder de Deus se manifeste através de você, minha irmã, através de você, meu irmão. Sabendo disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar a todos vocês a crescer na fé. E experimentar o quê? Experimentar a alegria que ela traz. Minha amada, meu amado, cresça na fé, cresça na fé. E aí a alegria transbordante do Senhor vai transbordar de ti. Ora, a alegria do Senhor é a tua força. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas. Todos nós temos problemas. As circunstâncias são difíceis, algumas vezes extremamente difíceis. Mas nada acontece por acaso. Todas as coisas, tudo contribui para o seu bem, para o meu bem, se nós não nos entregamos deliberadamente ao pecado. Deus está no controle. O que é bom, o que é ruim, o bem e o mal que aconteça na sua vida e na minha vida, Deus está no controle e transforma em bênção. Esse é o nosso Pai.
o Deus Todo-Poderoso. Tudo contribui para a tua bênção e para a minha bênção, porque Deus nos ama e trabalha em nós e por nós. Seus anjos estão trabalhando a nosso favor, aplanando o nosso caminho. E seu Espírito Santo transformando a nossa alma, santificando a nossa alma e curando o nosso corpo. Louvado seja Deus por tantas bênçãos. Então, estamos aqui, vamos crescer na fé e a alegria do Senhor vai inundar o nosso ser. Todas as coisas contribuem para o teu bem e para o meu bem. Alegremo-nos no Senhor, não nas circunstâncias, sabendo que Deus está no controle e que tudo está cooperando para o nosso bem no tempo certo. Louvado seja Deus. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Jesus Cristo está fazendo algo por seu intermédio? Você está vivendo para agradar a Deus? Você está cumprindo a sua palavra? Você está obedecendo a Ele? Tudo isso é maravilhoso e produz frutos que permanecem para a vida eterna. Eu quero compartilhar com vocês o que o apóstolo Paulo fala sobre a justiça. No versículo 11 ele diz que vocês sejam sempre cheios de quê? Do fruto da justiça. Que você, minha irmã, que você, meu irmão, seja cheio sempre de quê? Do fruto da justiça. Para entender melhor que justiça é essa, a consequência, o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Cristo naquela cruz foi lá representando você. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Por causa do nosso pecado. A consequência do pecado é a morte. Se você e eu morrêssemos, a consequência do pecado era a morte e inferno, e no final o lago de fogo, junto com todos os demônios e o diabo. Mas Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem. Deus. Tudo foi criado pela palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele, esse imenso universo. Só o seu corpo que foi criado da terra, que foi criada pela palavra dele. E aí Ele soprou o seu espírito dentro de você e você tem vida. Vida biológica, e Ele quer que você tenha vida eterna, sendo perdoado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Então Cristo disse, eu vou pagar o preço do seu pecado. Se entregou, sofreu terrivelmente, foi açoitado, seu corpo foi todo rebentado. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, final de 52 e 53, mostra que ele ficou tão desfigurado como figura humana que era quase irreconhecível. Todo rebentado o corpo dele, por amor a você. A última gota do seu sangue escorreu naquela cruz, por amor a você. Ele quer te abençoar com tudo. Salvação, que é vida eterna, cura e santidade transbordante para alcançar as vidas para Deus. Então, o apóstolo Paulo, numa outra carta dele aos Romanos, ele comenta sobre esse fruto da justiça. Então, Deus quer que você produza esse fruto precioso da justiça. Seja cheio do fruto da justiça. Vamos entender mais o que é esse fruto da justiça? Eu já falei demais, já são 18 minutos. Eu só vou ler, vou procurar não comentar, só vou ler Romanos 5, de 1 a 11. A maior parte desses versículos desse capítulo 5, de 1 até 11, para que você entenda que fruto você deve transbordar dele, se encher dele e transbordar. Diz assim, Romanos 5, 1 a 11. Porque fomos justificados, isto é, nós fomos tornados pessoas justas pela fé. E então temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano era inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Seu destino era a morte eterna, a separação eterna de Deus, no sofrimento eterno, no inferno e no lago do fogo. Mas ouviu falar o Evangelho, creu que Jesus morreu por ele e que ressuscitou por ele, entende? Tem vida eterna, e aí ele entra numa nova fase, totalmente diferente da anterior. A anterior era justiça e juízo. Juízo de Deus, condenação eterna. Aceitou Jesus, você é cheio da paz de Deus. Você tem paz com Deus pelo que Cristo fez por você. Já estou comentando, vou correr. Assim nós nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus. A tua esperança, a minha esperança, é sermos transformados
no arrebatamento, é recebermos um corpo glorioso, eterno, como de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Mas também nós podemos nos alegrar quando passamos por sofrimento. Veja como dá para entender isso só espiritualmente. Quando você passa por sofrimento, quando eu passo por sofrimento, quando estamos sendo provados, lembra de Jó? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Jó sofreu terrivelmente, para quê? Para que conhecesse Deus face a face. Portanto, ele que era o homem justo sobre a face, mais justo sobre a face da terra naquela época, ainda não conhecia Deus pessoalmente. Era só de ouvir falar. Todo o livro de Jó, todo o sofrimento, entende? Era para que ele encontrasse Deus face a face e fosse salvo. Não era salvo. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Por mais justo e perfeito que sejamos como Jó, ainda não somos salvos. Só aquele que nunca pecou, o Filho de Deus, viveu 33 anos sem nunca ter pecado. Imagina, 33 anos, nunca pecou. Olha que diferença de nós. O Santo Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Então alegre-se nos seus sofrimentos, pois Deus está no controle. Saiba que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. Quando Paulo descreve que é o amor, ele diz: o amor é paciente. É fruto do sofrimento. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós o quê? A esperança. Paciência, força de caráter, forte como Cristo, e a esperança da vida eterna. E do novo céu e da nova terra, onde reinaremos com Cristo. E a esperança, por sua vez, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Na mais profunda parte do seu ser, em seu Espírito, mora Deus, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Vamos amá-lo, vamos respeitá-lo, vamos nos submeter à sua direção através da sua santa palavra. E além da sua santa palavra, ele pode até falar pessoalmente com você. Louvado seja Deus. Meu filho, quando tinha 3 aninhos, a minha esposa o levou na igreja e deixou na escola dominical, na classe da escola dominical. Quando terminou o culto, ela pegou 3 aninhos, ele estava chorando. Ela perguntou: por que você está chorando? Ele falou: a professora explicou quem criou o cachorrinho, explicou quem criou a vaquinha, explicou quem criou tudo que existe aqui, mas ela não falou quem criou Deus. Ele estava chorando, angustiado, porque ele queria saber quem criou Deus. A minha esposa, convertida ao mundo, não tinha a mínima ideia de como explicar isso para ele, para uma criança de 3 anos. Ela falou: fique em paz, Deus vai explicar para você, querido, fique em paz. Tá? Terminou o dia, todos fomos dormir. No dia seguinte de manhã, minha esposa estava na cozinha preparando o café. O Mombi, com 3 aninhos, acordou e foi andando até a cozinha e falou para ela: mãe, não precisa explicar quem Deus é. Deus é. Minha amada, meu amado, Deus se revelou ao meu filho com 3 anos de idade. Deus é. Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou: mas como é que eu falo para eles que eu estou representando quem? Quem é o Senhor? Aí Deus falou para ele: eu sou, te enviem. Moisés tinha 80 anos, quando foi chamado para libertar o povo do Egito. Deus se apresenta a ele: eu sou, está te enviando. Eu sou aquele que é eterno. Pois meu filho, com 3 anos, Deus se revelou a ele: eu sou. Ele disse para Terezinha, para minha esposa: fique em paz, eu já sei quem Deus é. Ele disse a mim: eu sou. Louvado seja Deus. Continuando. Cristo morreu por você que está me ouvindo, e por mim que estou falando, e por toda a humanidade pecadora. Assim Deus mostrou o seu grande amor por nós. Ele amou até o fim, até a morte terrível da cruz. Deus mostrou o seu grande, imenso amor por nós, enviando Cristo. Para quê? Para morrer por você e por mim, por todo aquele que nele crê. E ele enviou Cristo quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos tendo a vida a mais horrível possível, sendo escravos do pecado. Ele enviou Jesus, e naquela cruz derramou o seu sangue, esse sangue precioso que nos limpa de todo pecado. Naquela cruz, Jesus tornou a nós, pecadores,
tornou-nos pessoas justas, santos, sem nenhuma culpa. Louvado seja Deus. Ele pagou o preço do nosso pecado. Não devemos mais. Já está pago. Somos filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Santos, sem culpa. E, se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, quanto mais agora que cremos nele, seremos salvos da condenação eterna pela morte de Cristo. Só em Cristo Jesus a salvação. Por isso, nos alegremos em Deus, não importa as circunstâncias. Não esqueça, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Já somos salvos, perdoados, redimidos, resgatados das trevas para a luz. E aqui estamos, como luz do mundo. Quando Adão pecou, seu pecado trouxe a morte para todos os seres humanos. Porque todos pecaram, não foi só Adão. Porém, quando Jesus Cristo veio, ele trouxe perdão para muitos. Não é para todos, para muitos. Só para quem o aceita. Quem não aceita, não é beneficiado pelo que ele fez. Quando Jesus Cristo veio, ele trouxe perdão para muitos, por meio da graça divina. Que é graça? É um favor. É um favor que Deus te dá, sem qualquer merecimento seu. Deus nos ama, a gente não vale nada, não merece nada. Ele nos deu o seu filho, seu único filho, para sofrer terrivelmente e morrer, para você e por mim. Isso é graça. Não merecemos, mas ele nos ama e nos dá o melhor, o seu próprio filho, e os demais que precisarmos. Assim, por um só pecado veio o julgamento de Deus, que trouxe condenação eterna. Mas a dádiva, o presente divino, veio de muitos pecados, trazendo a justificação. Todos os pecados da humanidade, aqueles que se voltam para Jesus Cristo, recebem o perdão dos seus pecados e se tornam justos perante Deus, o Criador dos céus e da terra. Justos pelo sangue de Jesus. Justos pela morte de Jesus. Herdeiros da vida eterna pela sua ressurreição. Se morremos com Cristo, também ressuscitaremos. Estaremos com Ele para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Assim, da forma que todos pecaram, assim, todos quantos receberam o perdão divino da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por causa de Jesus Cristo. Amados, estamos aqui para manifestar a glória de Deus. Que o Espírito Santo reine a sua vida, que você viva para fazer a vontade dele, em obediência à sua palavra. Isto é reinar em Cristo. Reinar. Você está vencendo o pecado, você está vencendo a morte, você está vencendo Satanás, você está vencendo o inferno. Estamos reinando. Satanás não pode fazer nada contra você e contra mim, se andarmos em obediência a Deus. Porque o Espírito Santo nos fortalece para obedecer a sua palavra. Tudo depende da sua decisão. Você está vivendo aqui para quê? Para agradar-se a si mesmo? Os seus desejos, as suas paixões? Ou para fazer a vontade que te criou e que sabe o que é bom para você? Por isso estamos meditando na palavra de Deus, para aprender a viver em conformidade com a sua santa, bendita, maravilhosa, graciosa justiça e verdade. A lei de Deus foi dada, isto é, os 10 mandamentos foram dados para que todos pudessem o quê? Descobrir que são pecadores. Deus deu os mandamentos, olha, essa regra, você consegue cumprir tudo direitinho? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Nem Jó, o mais santo de todos naquela época. A justiça de Deus nos é dada por Cristo Jesus. Vendo os seus mandamentos, nós descobrimos que somos pecadores. Sabe como eu descobri que sou pecador? Ouvindo a leitura de 1 Coríntios 13, que descreve o que é amor. Descobri que eu nunca tinha amado ninguém. Sabe qual era a minha profissão? Eu era professor de relações humanas. E não sabia o que é o verdadeiro amor. Me arrependi, e Deus está colocando o seu amor no meu coração, para transbordar dele, para que vidas sejam salvas. Então, meus amados, na lei de Deus nós descobrimos, nos 10 mandamentos, descobrimos que somos pecadores.
E no Novo Testamento fica muito mais claro, que Paulo, por exemplo, descreve tudo que é pecado. Tudo que nós fazemos que seja pecado, ele põe lá. Não tem desculpa. Quem ouve a lei de Deus descobre que é um pecador. Foi dessa forma que o pecado reinou sobre todos os homens, levando-os à morte eterna, levando-os à separação eterna de Deus. Mas agora reina a graça de Deus. Agora reina a graça de Deus. Não é mais o pecado que reina em nós. Vivemos em obediência de Deus por causa da sua graça, que nos fortalece para obedecermos a Ele. Agora reina a graça de Deus pela justiça que a morte de Cristo em nosso lugar nos concede. A graça de Deus reina em você e em mim pela justiça que recebemos por aquilo que Deus fez por você e por mim. Reina a graça de Deus pela justiça que a morte de Cristo em nosso lugar nos concede. E como resultado disso, temos a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Viva em obediência a Deus. Viva para glorificar a Deus. A alegria vai transbordar de você. Amor, paz e alegria seja com você. Em nome de Jesus. Amém.